jogou bola descalço, o corpo se transforma. Você come fritura, o corpo se transforma. Você vai para o frango com batata doce, o corpo se transforma. O frango transformou também. Mas assim, você lê livros de Machado de Assis, o seu corpo se transforma. Vai haver algumas conexões aqui. Você lê os livros do Paulo Coelho, o corpo se transforma. Vão ter outras conexões aqui. Você lê a Bíblia, o corpo se transforma. Outras conexões aqui. Então, não sei se você vai perceber que assim, o que você faz, seu organismo muda. Seu modo de pensar muda. Sua espiritualidade muda. Aí, deu ouvido para o Satanás, vai mudar alguma coisa também. Então, ou seja, a gente pode mudar para o bem e para o mal. E a gente pode escolher. Eis que põe diante de você a vida do bem, a morte e o mal, a bênção e a maldição. Fala. Aqui em João 2, 24, eu disse sobre Simeone. Ele fala assim, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse um testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Entende? Então você percebe que é o seguinte, o próprio Jesus, e detalhe, quando Jesus diz que Pedro vai negá-lo, eu não entendo, eu não sei se vocês entenderam quando eu falo a questão de você não confiar. Jesus sabia que Pedro o amava, mas Jesus sabia que na hora que o porrete estivesse descendo no ombro dele, a cacetada tivesse vindo, vergão, aí vem por exemplo aquele açoite assim, com ponta de ferro, com ponta de osso, né? Aí aquele couro que bate e deixa a marca, o ferro e osso que crava na carne, quando vem o puxão e tal, aí Pedro pensa assim, eu vou dizer que estou com ele, tá maluco? Enquanto eles estão junto ali, sem a pressão da parada, pô, Jesus, estamos juntos. Mas na hora do fogo cruzado, a bala comendo, tortura, o bicho pegando, o que ele pensou? Eu vou me preservar. E ele chorou amargamente, porque ele viu que assim, esse era ele. Então, é importante a gente olhar que assim, a questão da lei do novo coração, está justamente voltada para essa questão, né? E assim, quanto ao aspecto, né, da nossa maldade, a gente precisa estar atento a isso, né, que a gente possa, né, estar pensando, né, com essa preocupação. E aí a gente verifica, né, que assim, Jeremias, ele não está naquela questão política do tipo, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Não, peraí, eu amo o meu país, mas o meu governante está fora da vontade de Deus. Amo o meu rei, mas ele está errado. Então a questão é justamente essa, é aquele caso, né, que nem eu falo com alguns, quando por exemplo você vai conversar com um crente de esquerda que vem descer o malho no Bolsonaro, eu falo assim, mas você acha que esse pessoal todo do PT que foi julgado e condenado é inocente? Deu para entender? Aí quando você vem, por exemplo, o lado daqui do pessoal dizendo que estão querendo prejudicar o Brasil e tal, e você fica assim, tá, mas por que o Queiroz correu tanto, né, do Ministério Público? Eu não vou dizer que o Ministério Público é perfeito, não vou dizer que a COAF estava a serviço do Senhor, eu não vou dizer isso, mas, e aquele negócio, por exemplo, não claro que a gente, por exemplo, fica triste de assim, caramba, como é que deve ser para o presidente lidar com uma situação dessa? Mas se o presidente aliviar para o filho, acabou, assim, votei nele, mas aliviou para o filho. Tá dando para entender como é que é o negócio? Ou seja, o certo é o certo. Às vezes eu falo que o crime de Temer, ele prescreveu porque já tinha sido praticado há 2 anos e meio atrás. Pô, meu irmão, se é eu, se é você, irmão, esse cara não pela bolsa lá. Se é eu, se é você, já, os pescotapa, diz que matou a mãe, eu matei a minha
minha mãe! Entendeu? Escreveu, Mas o Bolsonaro falou, ó, meu filho é completamente dele lá. Deu para entender? Mas não estou atacando o Bolsonaro não, tá? Só estou dando um exemplo. Aí nesse caso, né, em relação tá bom, tudo bem. Aí nessa situação aqui, né, não estou nem criticando, gente, não sou nem Lula nem Bolsonaro, sou Roberlan, só, né? Eu sou o centro? Não sou o centro não. Centro é Rodrigo Maia. Tem Lula de lá, Bolsonaro de cá e Rodrigo Maia. Eu sou Roberlan. A questão não é política, a questão é os analfabetos estão apoiando uma coisa que ele não sabe nem o significado. A questão dos estudantes agora é o estudante não saber o que significa MST e está ali numa. Ou o MST não saber o que significa estudante, né? Mas tudo bem. Aí nesse caso, né, a gente, por exemplo, vai observando isso. Vou abrir um parênteses aqui até para falar sobre a questão do próprio jornal. O ministro Weintraub, ele fala sobre contingenciamento. E na chamada de todos os jornais, a palavra usada é corte. E dentro da matéria, eles falam, na verdade, o corte é um contingenciamento. Entende? É igual, por exemplo, o pastor alemão, né, mordeu a Rita. E aí nisso aí bota na chamada, pastor mordeu senhora. Nesse caso aí quando vem a matéria, deu para entender? Assim, é o que a gente chamaria no YouTube de clickbait. Você está indo para um título, mas a coisa é totalmente outra. Contingenciamento não é corte. Isso. Na verdade, o que eles querem é que para onde se investiu dinheiro, o que se usava. Eles estão esperando o não, eu não estou atacando ninguém, não. Eu sei que você sabe. Não, a gente está dando. Não, ele não falou nada para você, não. Vai lá. Consegue dar. Entendeu? E só para fechar, né? Eu não sei se eu posso de repente perder o meu canal com isso que eu vou dizer, mas eu vi uma postagem no Facebook dizendo o seguinte: corte é o que a Roberta Close fez, contingenciamento é o que o Pablo Vittar fez. Eu li isso em algum lugar, não lembro onde. Mas vamos lá. E aí nesse caso, né, em relação a esse caso, né, do patriotismo, a gente já fechou. Ele não era um traidor. E aí capítulo 38, versículo 10. Por que 30 homens? Talvez para a proteção contra a interferência dos inimigos de Jeremias. Capítulo 39, versículo 7. Um exemplo da crueldade da Babilônia. As últimas cenas que foi dada a contemplar por Zedequias antes de lhe serem vazados os olhos foi a morte dos seus filhos. Capítulo 40, versículo 5. Por isso que Abacuque fica em crise quando Deus fala que os babilônios que virão, né? Porque ele fala assim, meu povo é ruim, Senhor, mas os babilônios são piores. Mas assim, Deus usa quem quer, né? É que nem, por exemplo, quando teve aquela questão a cidade de vocês, né? Teve a questão das UPPs, né? Lá acho que foi na Penha, Vila Cruzeiro, alguma coisa assim. E aí nisso começou a migrar, né, vários criminosos para a Baixada, né? Aí eu estava pregando em Abacuque nesse período. Eu falei, irmãos, é o seguinte, a gente é cheio de defeito, a gente não presta, né? E às vezes a gente está dando mole e Deus vai disciplinar a gente. De repente Deus vai disciplinar a gente usando os babilônios. E aí nesse caso, né, vamos continuar aqui, já que ninguém riu ou ninguém entendeu, não teve graça. Então nesse caso aqui, vamos seguir. Jeremias, ele estava tão aterrado com a tragédia, e ele entendeu agora, olha aí, a velocidade da compreensão. Aí nisso, a internet dele é discada. Então, aí nisso, Jeremias estava tão alterado com a tragédia, tão aterrado, com a tragédia, que acabava de desabar sobre Judá, não obstante ser o cumprimento de suas próprias profecias, que se encontrava incapaz de uma decisão. Nebuzaradã, movido de compaixão, manda-o a Gedalias, reconhecendo que não tinha sido tanto por amor à Babilônia que tinha aconselhado o povo a capitular.
Capítulo 42, versículo 7. Até mesmo Jeremias espera pacientemente a palavra de Deus. 45, versículo 5. Um aviso a cada seguidor de Deus, tanto quanto a Baruque. Capítulos 46 a 51. Uma série de profecias sobre o estrangeiro, muitas das quais não são atribuídas a Jeremias por certos eruditos. Certamente esta série não contém os seus melhores trabalhos, pois está baseada em trabalhos de outros profetas. Os capítulos 50 a 51 revelam muitos elementos do estilo de Jeremias, e bem poderia ter sido escrito por ele mesmo depois da queda de Jerusalém. Capítulo 51, versículo 30. O exército de Síria entrou na Babilônia sem dar um tiro. Apenas a cidadela dentro da cidade resistiu um pouco. Então, a gente tem aqui essas notas. Depois vocês podem acompanhar o vídeo e ver os capítulos, dar uma lida e tudo tal. E a gente vai fechar aqui agora falando sobre o esboço do livro de Jeremias. Nessa época aqui já existia revólver? Não, o tiro pode ser de flecha. Há um tiro de flecha. Ah, tem tiro de flecha? Isso. Você usa tiro? O quê? Isso. Você nunca viu a distância de um tiro como medida? Não, nunca leram não? A distância de um tiro para... Então... Estamos com pilha de Abraão. Nessa época tinha revólver.